Por isso que para que a gente construa estruturas geométricas estáveis, o átomo central precisa hibridizar, precisa sofrer hibridização, ou seja, rearranjar, misturar os seus orbitais atômicos. Como assim, bonitos? Olha só, vamos tentar entender isso claramente, partindo aqui do pressuposto do porquê que esses átomos centrais precisam sofrer hibridização. Como eu te disse, eles precisam sofrer hibridização para criar distâncias aqui, senhores, entre esses pares de elétrons que sejam, de fato, suficientemente grandes para minimizar essas forças de repulsão. Como eu te disse, esse átomo central não pode usar os seus orbitais atômicos para promover ligações sigmas com 2, 3, 4 ligantes. Não vai ser possível. Por quê? Bom, bonitos e bonitas, toma como exemplo aqui a formação da molécula de gás carbônico, enfim, o CO2 aqui. Essa molécula, percebam, vai ser formada pelo carbono, átomo central aqui, que vai apresentar a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Percebe, bonitos e bonitas, na distribuição eletrônica do carbono ele tem 2 elétrons desemparelhados, ou seja, ele teria 2 orbitais semi-preenchidos, podendo produzir então, nessas condições, 2 ligações com outros ligantes, que seriam, nesse caso, 2 átomos de oxigênio, que também têm elétrons desemparelhados em orbitais p. Então imagine o seguinte, senhores, esse átomo de carbono, certo, que eu estou representando na tela aí, apresenta então 2 orbitais atômicos semi-preenchidos. Um orbital atômico, 2pz, e um orbital atômico 2px. Percebam, esse carbono pode então promover uma ligação sigma com um oxigênio, tanto no eixo X quanto no eixo Y, promovendo a formação aqui, senhores, de 2 ligações sigma, uma usando o orbital semi-preenchido do tipo X e o outro usando o orbital semi-preenchido no eixo Z, estabelecendo essas 2 ligações sigma, que são sobreposições frontais, como tu está observando na tela. Agora, bonitos e bonitas, percebe que se ele usar o orbital 2pz e o orbital 2py para promover esse tipo de interação, a distância de ligação entre esses 2 ligantes, entre necessariamente essas 2 ligações, vai ser de 90 graus. E eu te pergunto, essa é a maior distância angular possível entre esses 2 ligantes? Pois é, não é. Então percebam, senhores, se o átomo central usasse aqui apenas os seus orbitais atômicos, ele ia conseguir afastar no máximo de 90 graus os seus ligantes, e essas estruturas aqui, senhores, não seriam estáveis. E mais do que isso, bonito? Se o átomo de carbono tem a sua configuração atômica para promover ligações covalentes, percebe que ele só poderia fazer 2 ligações, ele não chegaria aqui a se estabilizar. Então, bonitos e bonitas, como é que a gente resolve todos esses problemas? Bom, a gente vai resolver esses problemas promovendo aqui um rearranjo, promovendo aqui, senhores, uma reorganização dos orbitais atômicos desse átomo central, estabelecendo o que a gente conhece como hibridização. Então, bonitos e bonitas, o que é hibridizar? Hibridizar, senhores, é literalmente misturar. O átomo central precisa misturar os seus orbitais atômicos da camada de valência para reorganizar e redistribuir essas nuvens eletrônicas de tal modo que ele consiga criar orientações espaciais favoráveis para a promoção de novas ligações sigma. E, evidentemente, esse átomo central vai se organizar sempre com o intuito de estabelecer aqui um determinado número de ligações, com o objetivo aqui de afastar o máximo possível um certo número de pares de elétrons ao seu redor, mantendo as maiores distâncias, o maior afastamento angular possível e a estabilidade da estrutura molecular. Portanto, bonitos e bonitas, hibridizar significa misturar. Misturar os orbitais atômicos para criar aqui orientações espaciais adequadas, ou seja, para criar orbitais hibridizados o mais afastado possível para promover aqui, senhores, esse número necessário de ligações sigma que o átomo central tem que estabelecer para tornar aqui essa estrutura molecular estável.
Portanto, bonitos e bonitas, de uma forma mais precisa, eu posso dizer então que hibridizar ou que hibridização é o rearranjo dos orbitais atômicos do átomo central a fim de criar orientações espaciais favoráveis para a construção aqui, senhores, da molécula estável. Ou seja, esse átomo central vai literalmente misturar os seus orbitais atômicos para construir aqui, senhores, orbitais hibridizados que podem promover essas ligações sigma com um determinado número de ligantes. Enfim, justamente para promover moléculas estáveis aqui. Tá. Como é que isso acontece, senhores? Bom, vamos pensar aqui, senhores, no próprio exemplo da formação da molécula de gás carbônico. Quando a gente pensa aqui, senhores, na formação da molécula de gás carbônico, o carbono precisa, como a gente já percebeu, estabelecer ligação química com dois átomos de oxigênio. Só que esses dois átomos de oxigênio têm que ser colocados aqui espacialmente de tal modo que eles fiquem o mais afastado possível, ou seja, que eu tenha a menor distância angular possível para que essa molécula seja estável. Então, bonitos e bonitas, esse átomo de carbono que tem a sua distribuição eletrônica, como a gente já viu, terminando lá em 2s2, 2p2, vai pegar os seus orbitais atômicos, e lembra, ele tem um orbital s e 3 orbitais p, px, py e pz. Agora, os elétrons estão distribuídos na camada de valência da seguinte maneira: quando esse átomo é estável, neutro, eu vou ter necessariamente o subnível S completamente preenchido e apenas 2 elétrons desemparelhados nesse subnível P. Então, bonito, o que o carbono vai fazer? Como ele precisa estabelecer aqui, senhores, ligação com 2 átomos de oxigênio, ele precisa criar 2 orientações espaciais, ou seja, 2 direções de ligação o mais afastado possível. Portanto, ele precisa de 2 orbitais hibridizados justamente para promover a formação dessas 2 ligações sigma. Bom, ele vai então misturar 2 orbitais atômicos para criar 2 orbitais hibridizados afastados aqui, senhores, o máximo possível. Então, ele mistura lá um orbital S e um orbital P. Ao misturar os 2 orbitais atômicos promovendo a hibridização, ele vai produzir então, senhores, 2 orbitais hibridizados, que a gente vai chamar de orbitais SP. Percebe, bonitos? Esses orbitais são chamados de SP justamente porque eles são a mistura do orbital S e do orbital P. Então, esses 2 orbitais hibridizados SP, eles têm aqui, senhores, 50% de características de orbital S, 50% de características de orbital P. É uma mistura dos 2 orbitais. Agora, percebam que quando ele mistura os seus 2 orbitais atômicos, formando 2 orbitais hibridizados, ele vai aqui, senhores, redistribuir os elétrons ao longo da sua camada de valência. E agora, todos esses orbitais hibridizados e também os orbitais puros, não hibridizados, esses 2 orbitais, 2pz e 2py, que não foram usados na hibridização, que vão ser, portanto, 2 orbitais p puros aqui, vão ter energias próximas. Consequentemente, ao distribuir esses elétrons agora, eu passo a ter 4 orbitais semi-preenchidos. 2 orbitais hibridizados, 2 orbitais sp hibridizados e 2 orbitais p puros não hibridizados aqui, com cada um elétron desemparelhado. Desse modo, então, bonitos e bonitas, a gente pode imaginar espacialmente a seguinte configuração. Bom, tomando como referência esse plano ortogonal XYZ, se eu coloco aqui, senhores, os átomos de carbono e oxigênio, tu percebe que o carbono agora vai apresentar, então, senhores, 2 orbitais hibridizados sp que estão dispostos espacialmente com o maior afastamento angular possível. Percebe que esses 2 orbitais sp estão afastados aqui de 180 graus. Promovendo então a possibilidade de fazer ligação sigma com oxigênio pela direita e oxigênio pela esquerda, criando 2 direções, 2 orientações espaciais favoráveis para a formação dessas ligações sigma. Bom, bonitos,
Como o carbono está preparado para receber ligação com até 2 oxigênios, esses oxigênios vão se aproximar do carbono por esse eixo X. E ao se aproximar do carbono por esse eixo X, eles conseguem tanto o oxigênio à direita quanto o oxigênio à esquerda promover aqui, senhores, ligações sigma. Então ocorre uma sobreposição de um dos orbitais sp do carbono com um orbital p do próprio oxigênio, promovendo a formação de uma ligação sigma, que vai ser chamada aqui de ligação sigma sp-p, justamente porque usa o orbital hibridizado sp do carbono com a sobreposição do orbital p do próprio oxigênio. Forma-se a primeira ligação sigma. Agora, bonitos e bonitas, o outro orbital sp hibridizado do carbono vai estabelecer na mesma direção a 180 graus aqui, senhores, da própria ligação sigma que se estabeleceu primeiro, uma segunda ligação sigma, promovendo também uma ligação aqui sigma sp-p entre o carbono e o próprio oxigênio. E percebam, senhores, agora a gente já posicionou espacialmente esses dois átomos ligantes com o maior afastamento angular possível. A partir dessa hibridização, dessa organização do átomo de carbono, a gente consegue perceber que os oxigênios ligantes vão ficar o mais afastado possível desse ângulo de 180 graus, que vai determinar o que a gente conhece como geometria linear. Então, esse é o primeiro ponto importante, bonitos e bonitas. O que determina aqui a geometria de uma molécula é justamente a formação das ligações sigma. A ligação sigma aqui, senhores, é quem estabelece essa relação de orientação espacial e o posicionamento relativo desses átomos ligantes. Agora, essa molécula de gás carbônico aqui, bonitos e bonitas, ela está estável? Não, né, bonitos? Ainda não. Porque tanto o oxigênio quanto o carbono não completaram aqui, senhores, a sua camada de valência. Percebam, tanto o oxigênio quanto o átomo de carbono ainda têm orbitais atômicos semi-preenchidos. Só que agora, esses orbitais atômicos semi-preenchidos são orbitais p, paralelos entre si. Percebe? Eu tenho lá, senhores, sobre o eixo Z, um orbital p puro para o átomo de carbono e também um orbital p puro semi-preenchido para o átomo de oxigênio. Esses dois átomos, então, a partir desses orbitais p puros, podem aqui, senhores, promover uma ligação do tipo sigma, promovendo a estabilização do átomo de oxigênio. Agora, bonitos e bonitas, percebam que esse átomo de carbono também tem um elétron desemparelhado agora num orbital 2py, esse orbital y saindo do plano da tela, enquanto o próprio oxigênio vizinho, também o oxigênio ligante, tem um orbital p sobre esse eixo y semi-preenchido. Esses dois orbitais paralelos entre si promovem aqui, senhores, uma segunda ligação π, estabilizando o outro oxigênio e, consequentemente, o próprio átomo de carbono. Então, bonitos e bonitas, é interessante que vocês percebam que essas ligações π, de novo, só ocorrem entre orbitais p puros paralelos entre si. E o objetivo dessas ligações π é sempre aqui, senhores, estabilizar a estrutura molecular, principalmente estabilizar o próprio átomo central. Só que lembra, bonito, para que esse átomo central estabeleça ligações π, ele precisa apresentar aqui orbitais p puros. Por isso, ele tem que ter esses orbitais p puros disponíveis, esses orbitais p não hibridizados na sua estrutura. Portanto, promovem ligação π apenas aqueles átomos centrais que estabelecerão hibridizações sp ou hibridizações sp2, como a gente vai ver aqui. Porque nessas hibridizações sp e na hibridização sp2, o átomo central ainda terá orbitais p puros na sua camada de valência para poder promover essas ligações π. Então, bonitos e bonitas, desse modo a gente constrói a estrutura molecular do próprio gás carbônico, configurando aqui, inclusive, o seu arranjo espacial, que gerará uma geometria linear em função da própria hibridização do átomo central, que é sp.